Boa noite, Vivi. Boa noite, seu Geraldo, tudo bem? Tudo bem? O doutor Lucas está no ponto também. Eu estou esperando só estou esperando o, o Lucas entrar, doutor Lucas. Ele me mandou uma mensagem agora para que nós possamos começar a nossa live, tá bom? Tá legal. O senhor está me Mas ouvindo ele bem? já. Eu estou lhe ouvindo bem. Ele está no ponto, não está? Tá sim. Ele acabou de me falar, ele perguntou para mim por que que acabou de perguntar aqui para mim por que que eu tô atrasando, porque eu me atrasei um pouco, né? Boa noite, pessoal, tudo bem? Estou esperando o doutor Lucas Cury entrar, o doutor Geraldo já está aqui, tá? Para que nós possamos dar início à nossa live de hoje, né, doutor? Exatamente. Quero aprender Doutor, muito com o doutor Lucas Rodrigues. o doutor Geraldo, gente, para quem não conhece, ele é fundador da ONG Ampare, tá? E ele é advogado, é uma pessoa com epilepsia, avô de autista, procede? Procede? E ele também é um escritor, gente. Ele é um escritor. Ele escreveu um livro sobre epilepsia para ajudar quem tem epilepsia. No entanto, ele já está no segundo volume, no segundo já volume, né? No segundo É o livro já. segundo livro. Segundo livro. Segundo livro. Segundo Ele já livro. está escrevendo o segundo livro dele, gente. É, é muito importante, essa live vai ser muito importante para você que tem um filho autista e que é epilético ou que tem convulsões. O doutor Geraldo vai explicar para nós, né, doutor Geraldo? Como se faz com uma pessoa com convulsão, porque tem muita gente que faz muita coisa errada. Não é, doutor? Sejam muito Exatamente. bem-vindos todos à minha live. Estou aguardando o doutor Lucas Cury, tá bom? O doutor Geraldo já está aqui, tá certo? Doutor Geraldo, boa noite para o Bom, senhor, tudo bem? tudo bem. Eu vou esperar É, o Lucas entrar, tá bom? hoje hoje é o dia do autismo, a conscientização do autismo. Como é que se Hoje é chama? Hoje é dia da conscientização do autismo. Só que eu estou de preto por causa que, como a gente vai falar de epilepsia, então eu não quis vir diretamente só de autismo, entendeu? Então eu coloquei o Entendi. preto básico, porque o preto é básico, né? Então, como a gente vai falar sobre os dois assuntos, parece que o Lucas entrou. O doutor Lucas entrou. Doutor Lucas, vocês me ajudam aí nas perguntas, gente, porque eu não entendo muito de epilepsia, tá? Vocês me ajudam, por favor. Viu, doutor? O senhor me ajuda. Peraí, gente, eu não tô vendo o doutor Lucas. Doutor Lucas, tudo bem? Como que vai, Tudo senhor? bom, gente? Tudo Você tá bem? bem? Gente, não. Tudo É, certo. Eu sou um menino de 36 anos. eu vou apresentar. Doutor Lucas Cury, neurologista e pesquisador do canabidiol, confere? Confere. Certo. Eles vão falar hoje, os dois doutores vão falar hoje sobre o canabidiol e também sobre a epilepsia, gente. E sobre o autismo, né, doutores? Isso. Procede? Procede. Boa noite. Vivi, na verdade, o doutor Lucas ele é um estudioso da planta da cannabis. Não é só da substância canabidiol, não, né? Não, é Exato. porque É muito ele mais está até amplo. na canabidiol. Então eu já falei, gente, eu vou falar para ele sobre o canabidiol. É porque o pessoal ele conhece mais como canabidiol, né, gente? Vocês sabem como é que é, né? A cannabis não é tão conhecida quanto o canabidiol, por isso que eu já saquei o canabidiol já. Mas vamos lá? Ô, Lucas, Vivi, deixa eu fazer uma pergunta aqui para o Lucas. Lucas, qual a Oi. principal substância da cannabis para o tratamento da, da- do autismo e da epilepsia? Vamos primeiro no autismo. É o canabidiol. Mas É? hoje, o canabidiol, hoje a gente tem o canabidiol, confere-se como a principal proporção, mas cada um tem uma proporção diferente.
nós observamos de 20 de canabidiol para 1 de THC. Mas o uso prioritário é o full spectrum. Vocês sabem o que é full spectrum, né? Não, eu não sei não. Full spectrum é quando você usa todos os elementos que a planta pode oferecer do ponto de vista farmacológico, porque essa planta é muito rica, né? A gente tem mais de 170 substâncias que podem ser usadas do ponto de vista farmacológico, mas mais de 500 substâncias que podem ser usadas para diversos outros fatores. O full spectrum gera o efeito comitiva. Comitiva, o que que é? Eu gosto de fazer um exemplo muito com culinária. Estou aprendendo a cozinhar, então eu gosto muito dessas alusões. Por exemplo, vocês gostam de contrafilé? Carne, contrafilé? Não gostam? Vou dar outro exemplo. Frango, vocês gostam? Eu não como carne, Eu então. gosto de frango. Não come carne? Nenhuma. Eu queria usar o exemplo. Brócolis. Vamos lá, vamos em brócolis. Brócolis é um elemento. Ô, meu amor! Então tá, então vamos fingir que a Vivi gosta de carne para a gente poder dar a sequência. Pode dar O frango, o efeito comitivo é quando você faz com que todas as substâncias juntas se potencializem. Por exemplo, eu gosto de frango. Eu não como frango cru. Eu gosto de frango, eu gosto de alho, eu gosto de cebola. Eu não como só o frango, eu não como só a cebola e não como só o alho. Agora, misturando os três, eu como e fica gostoso, fica melhor, fica mais potencializado. É mais ou menos assim que surge o efeito comitiva. Então, tanto para autismo quanto para epilepsia, nós temos o CBD como carro-chefe. Para outras patologias, são outros carros-chefes, mas nesses dois, nós temos o CBD como carro-chefe. Mas o THC, os terpenos e os outros elementos são importantes para poder potencializar o efeito do CBD. Deu para entender? Não entendi. Ou seja, é uma junção, né, de elementos. Exatamente. O THC, na proporção até de 0,3%, tem zero efeito psicomimético, ou seja, não altera em nada a percepção da realidade, nada. Mas ele aumenta bastante a meia-vida do CBD. E, infelizmente, hoje, no Brasil, nós temos a realidade de que esse é um óleo muito caro. Então, antes, por exemplo, se usava 50, 60 miligramas para você encontrar uma dose, que hoje, com esse efeito comitivo, de 0,3%, às vezes até um pouco mais, você usa 15, 16 miligramas e tem o mesmo efeito. Então, nesse sentido e nesse lugar, é interessante o uso de todos os elementos que a flor da cannabis pode te oferecer. Doutor, eu gostaria de fazer uma pergunta para o senhor. A cannabis, é verdade que a cannabis está entre um dos assim, digamos, uma das medicações que está na cura do Alzheimer? Está no caminho da cura do Alzheimer ou é mito? É verdade que funciona muito bem para Alzheimer. Eu tenho uma gama de pacientes enormes que eu faço uso da cannabis de maneira monoterápica, ou seja, só cannabis, paciente com Alzheimer, e começa a ter uma resposta boa, e começa a melhorar bem como antes não fazia. Não está na bula como opção, porque no Brasil ainda a gente tem isso, aí meu amigão Geraldo vai falar um pouco melhor, mas no Brasil a gente tem isso que a gente não pode prescrever nenhum produto à base de cannabis inicialmente. Por enquanto, pela regulamentação, tem que ser sempre refratário a outros. Mas na minha prática clínica, eu vejo o uso da cannabis muitas vezes como monoterapia para o Alzheimer. Eu posso explicar rapidinho agora o porquê. A cannabis faz a neurogênese. Ele gera a formação de novos neurônios e a sinaptogênese. Além de formar novos neurônios, ele melhora a conexão entre um neurônio e outro. O Alzheimer é uma doença neurodegenerativa. Nós vamos perdendo os neurônios de maneira progressiva e acentuada. O que as medicações até hoje faziam? Eles repunham as substâncias que a gente perdia com a perda dos neurônios, mas não mexiam nada com essa questão da perda dos neurônios em si. Com a cannabis, não. Com a cannabis, a gente forma a neurogênese. Tem um exemplo que eu gosto muito de usar. Por exemplo, vamos supor que a gente tem uma empresa. Essa empresa tem 60, 70 anos de tradição.
Mas aí, uns funcionários da empresa vão se aposentando. E aí, ao invés de a gente repor esse quadro de funcionários, terceiriza esse serviço. Ou seja, ao invés de a gente repor os neurônios, a gente terceiriza o produto. Só que não é a mesma coisa, porque eles não abraçam a camisa como quem é da empresa. Então, o que a cannabis faz? É como se fosse uma reposição de funcionários e não do produto. Esses funcionários geram um produto. Deu para entender? Fantástico. Eu só não sabia de jeito nenhum. Dá Sabia licença. não? A Ana, Eu sabia. Ana está falando que a live é super informativa e... O que é? Só tem feras, só com feras. Olha! Obrigada, Ana. É porque eu vou pagar um vinho para ela depois. Por isso que ela tá falando isso. Tô comprando, as pessoas para nos elogiar, hein? Nossa! Vocês viram, né? Já tá gente. Vivi, Eu sabia você ainda não usa a cannabis, né? O óleo da cannabis, né? Eu? Eu? Não, a Vivi ainda não usa. Não, eu ainda não Ela faço não uso. usa. Eu uso porque eu não tenho epilepsia, né? É... Eu só tenho- Eu não tenho epilepsia. Obrigada, Ana. Muito obrigada. Ai, Ana, só fazer elogio, Vivi. Ah, né? Vivi, você tem convulsões? Você ainda tem convulsões? Crises? Ó, quando eu fico nervosa, gente, eu falo pra vocês, quando eu fico nervosa, muito estressada, muito assim, sem dormir, muito tempo sem dormir, que é a minha realidade, é muito tempo sem dormir, né, gente? Aí o que acontece? Eu tenho convulsão, sim. Não vou falar que eu não tenho, né, gente? Porque... Mas não é sempre, assim, é só de vez em quando eu fico nervosa, muito estressada. Mas isso Então, caracteriza o quê? Oi? Você já teve mais de uma crise? Olha, sim, já tive bastante. E Tem uma o época doutor, o doutor, o doutor Lucas sabe o que é isso. Mais de uma crise epilética caracteriza a epilepsia. Entendeu? Então, na verdade, você tem. Porque a que eu não epilepsia é uma síndrome, um sintoma, não é mesmo, doutor? é, É uma exatamente. síndrome. Vivi, isso, né? Porque eu sou terminando essa live, eu vou prescrever pra você. pode ser que seja do autismo, porque eu sou autista, né? A Macherete está falando que a cannabis é excelente para insônia. Confere, doutor Lucas. Eu uso para insônia, confere. O da cannabis, sim, sem CBG e CBN. Vivi, assim, excelente para insônia, depois a gente aborda isso. Mas, Vivi, eu não sabia que você não usava, não. Assim que terminar a live, eu prescrevo para você, você tem que usar. Eu vou até te explicar o porquê. Eu não sei gente. Eu já fiz uma promessa para viver, entendeu? Oi? Eu já disse para viver que eu ia lhe apresentar para ela através de uma consulta, entendeu? Eu digo que você vai se Entendi. consultar com o doutor Lucas, porque eu tenho certeza que você precisa da cannabis, do óleo da Não, cannabis. Mas no meu caso, pessoal, eu vou explicar o meu caso. Pode falar, doutor Eu Geraldo. tenho crise, desde os 4 anos de idade, a primeira crise que eu tive, 4 anos de idade, certo? Tive uma crise fortíssima, uma convulsão, um ataque. Aí o médico que me receitou, passou um remédio chamado Ampliquitil, certo? Acho que eu passei mais ou menos um ano tomando esse medicamento, mas aí teve uma coisa, um fator que me ajudou muito no meu desenvolvimento como adolescente, como criança, como adolescente. Eu tive essa crise, não tive mais. Aí, por conta disso, por causa dessa liberdade que meu pai e a minha mãe pensavam que eu tinha tido aquela convulsão por conta de uma abacatada que eu tomei, aí eu fiquei proibido de tomar abacate, entendeu? Mas fiquei livre para nadar, e eu morava perto de um açude, então eu aprendi a nadar com 5 anos. Então eu tive uma infância feliz, muito feliz. E só fui ter novamente uma crise quando eu estava no exército, servindo no quartel. Aí lá eu tive uma crise muito forte, eu sofri baixa, tive baixa do quartel, e consegui consultar com o médico passou uma consulta, um exame, né, de eletroencefalograma, e disse que eu não tinha nada. Então, tudo bem, não tenho nada, então eu continuei a ser feliz. Aí quando chegou aos 21 anos, no show da Gal Costa, aqui em Teresina,
eu tive novamente a convulsão. Agora, dessa convulsão, no dia que eu tive a convulsão no show da Gal, aí pronto, eu fui batizado definitivamente como uma pessoa com epilepsia. Aí eu fui tendo crise, até... Aí pronto, começou a minha vida como pessoa com epilepsia depois desse show da Gal. Aí eu experimentei já todo tipo de medicamento. Durante um tempo eu ficava muito revoltado e coisa e tal, e aquela vergonha de ter epilepsia. Mas até que um dia eu tive, já com 40 anos, né, envergonhado, eu tive entrei num estado de mal epilético. Crise mais crise, tive que ser socorrido no hospital. Aí eu resolvi escrever um livro que chama-se Dostoiévski e eu, a Epilepsia em Nossa Vida. Né? Aí Do senhor, pronto, né? aí eu me batizei com pessoa com epilepsia, né? Assumi, eu chegava numa roda e dizia assim, tem pessoas que dizem assim, não, pô, eu tô hoje, minha diabetes tá lá, tem gente que fala assim, minha diabetes, rapaz, minha asma, mas ninguém fala a minha epilepsia. Aí eu comecei a falar, a minha epilepsia, rapaz, eu tô hoje, tive uma crise epilética. Aí começou, eu comecei a assumir publicamente. Aí eu encontrei uma amiga, a doutora Alzira Castro, que estava com um plano de fundar uma associação. Né? Aí eu entrei na associação como secretário, pronto. Aí nós fizemos um trabalho voluntário de assistência durante 10 anos. Então, quando terminamos, eu resolvi fundar a Ampare, que era o meu projeto de ter uma associação que ajudasse as pessoas. Aí a Ana Carvana, a doutora Ana Carvana, né, advogada, me apresentou o doutor Eduardo Favreiro. Aí começamos o tratamento com o óleo da cannabis, e minha vida se tornou melhor. Não que as crises parassem, mas aliviaram. Certo? Ficaram mais livres, e o medicamento que eu tomava foi diminuindo. Por exemplo, eu tomava 1.800 miligramas de oxcarbazepina, diminuiu para 1.200. Aí eu tomava 1.500 miligramas do Depakote ER500. Aí diminuiu para 750 miligramas, aos poucos. Então, isso foi, de qualquer maneira, foi um progresso muito grande para a minha vida, porque eu comecei a ter uma confiança maior de sair, de trabalhar, certo? Mas, por incrível que pareça, eu dependo. Os médicos diziam que eu tinha uma epilepsia idiopática, mas não tenho epilepsia idiopática, porque tomava medicamento, parei de beber, parei de fumar, tudo, mas era crise, caracterizavam a epilepsia. Eu me esqueci agora o nome da epilepsia, a epilepsia mais forte, que não parava as crises. Né? Aí o óleo da cannabis, eu digo assim, em termos de estatística, melhorou 75% da minha qualidade de vida. Então, para o senhor foi bom. O senhor, o óleo da cannabis. Para o senhor, doutor Geraldo, o óleo da cannabis é maravilhoso, né? Maravilhoso, é maravilhoso o óleo, é fantástico. Eu tomo óleo, tem assim, 400 miligramas, 4.000 miligramas de CBD, 2.000 miligramas de CBG, 0,3 miligramas de THC. Tem. Acho que é 0,3% de THC, não é não, seu Geraldo? Acho que é um pouco mais de miligramas. Eu acho que é 0,3%, não 0,3 miligramas. 0,3 miligramas é muito pouco, acho que é 0,3%, que é só uma miligramagem um pouco maior. Não? Você acha? Não, olha, doutor, eu tinha muito interesse em fazer uma live com a Vivi, era para saber justamente sobre esses fatores que às vezes o médico tem. Falta muitas vezes o médico como é que se diz? Desinibição de explicar para o paciente, pensando assim, você não vai entender. Aí uma live é muito boa, porque você pode falar à vontade. Você acha que no meu caso seria com a dosagem ideal? Então, isso é interessante.
Vou até aproveitar o link. A Thaisa fez uma pergunta do sistema endocannabinoide. Eu vou aproveitar e fazer esse link. Não existe dosagem ideal, porque a dosagem ideal é individualizada. O sistema endocannabinoide... O que é o sistema endocannabinoide? O sistema endocannabinoide é um sistema nosso que faz parte do nosso organismo. A gente tem o sistema nervoso central, o sistema imune, o sistema endocrinológico, o sistema urinário. Então, o sistema endocannabinoide. Esse sistema endocannabinoide, qual é a função dele? Equilibrar o nosso organismo, equilibrar a nossa estrutura. É como se fosse o seguinte, nós temos uma orquestra. Dessa orquestra, nós temos diversos instrumentos diferentes. O sistema endocannabinoide é quem rege. É quem rege. A importância é manter o homeostase, o equilíbrio. Faz um triângulo entre o nervoso central, o sistema imunológico e o sistema endocrinológico, para a produção de substâncias, de hormônios, de neurotransmissores, e vai de acordo com isso. Então, não existe uma dosagem preconizada. Por exemplo, o Depaquene. Depaquene, que é o ácido alcoólico, a gente começa com 250 miligramas e vai aumentando de acordo com a demanda do paciente. Nesse caso, do sistema... Oi? Eu tomo Depaquene. Então, prefiro cannabinoide. Nesse caso, a gente não tem, porque cada um tem uma dosagem diferente. Isso demanda de muita sensibilidade e percepção. Hoje é dia 2 de abril, Dia Internacional da Conscientização do Autista. Então, além de a gente dar consciência aos autistas, a gente tem que parabenizar muito os pais, porque ninguém conhece mais seus filhos do que os pais. Isso é uma coisa que eu falo muito no meu consultório. Muito. Porque depende muito de uma sensibilidade da percepção do filho. E essa sensibilidade, que às vezes está no olhar, não está na anamnese, não está na consulta, o pai tem esse feeling, o pai percebe isso melhor. Entende? Doutor Lucas, uma coisa que eu acho... Oi? só um momento, por favor. Cortando o senhor só um momentinho. O Carlos Bolha, ele está perguntando para o senhor, para o doutor, se existe alguma contraindicação. O Carlos Bolha está perguntando. Contraindicação para o uso da... Porque a cannabis, eu uso muito a referência da cannabis como, por exemplo, um cachorro. Não existe o cachorro. Nós temos diversas raças de cachorros diferentes. Não existe a cannabis. Nós temos diversos canabinoides diferentes, sabe? Não Exato. sabia. Então, dentre isso... Verdade. E tem muita associação, assim, tem muita característica compatível. Dentre essa gama diversas que nós temos, um serve. Porque nós produzimos canabinoides. Por exemplo, nós produzimos uma substância que é parecida com o THC, que é a anandamida. Tá entendendo? Essa substância que nós produzimos se liga a receptor e gera aquela sensação de euforia. Então, por exemplo, se nós estamos tendo uma depressão, uma falta de algum dessas substâncias, a gente pode, de maneira exógena, tomar para poder encontrar o nosso equilíbrio. Mas contraindicação não tem. Por exemplo, temos contraindicação para THC. Temos contraindicação para THC. Mas para o canabidiol, por exemplo, não há. Não há, porque nós mesmos produzimos, sabe? O CBG, o CBN. Uma coisa interessante, está chegando aqui no Brasil pela empresa Quantic. Um teste que é muito interessante, que esse teste avalia pelo nosso genoma o que está em deficiência. Por exemplo, qual é a deficiência de substância que nós temos? E nós fazemos uma suplementação a partir daí. Tá entendendo? Mas contraindicação ao óleo não existe nenhuma. Não existe nenhuma. Outro fator que é muito interessante, você vai começar a usar hoje, Lívia. Vai começar a usar. Outro fator que é interessante é que nós não temos receptores no tronco cerebral. Então, a gente tem uma... Oi? Desculpa. Eu sempre indico para as pessoas assim, a cannabis, né? Porque eu acho que é um dos melhores remédios que tem para convulsões no mundo, né? Assim, ao meu ver, né? Como historiadora e como pesquisadora que sou. Eu acho que é um dos melhores... não. Eu acho que não. Tenho certeza que é um dos melhores remédios que tem para convulsões, né? Né, doutor Geraldo? Não é isso? Confirma? Com certeza. Confirma, essa explicação dele é fantástica.
Porque, inclusive, eu estou esperando o óleo chegar o teste da Quântico para fazer o teste. Estou esperando, estou aguardando, o André o André e o Gustavo já me prometeram e já estão providenciando. Eu estou querendo demais fazer esse teste, que aí eu vou ter uma resposta melhor sobre sobre o CBD que eu devo tomar, sobre o THC, qual o nível. Então, estou muito ansioso para chegar e talvez chegue aí a próxima semana. Agora, Vivi, Aquela coisa. Oi. sim, fale, doutor. Eu queria fazer Eu tenho uma aquela pergunta. questão de que. Hã? Oi, desculpa. Eu queria fazer uma pergunta para o doutor Geraldo. Doutor Geraldo, Hum. por favor, fala para nós como que, o que é a epilepsia, para que o povo possa entender o que é a epilepsia, porque é um tabu, né? Ninguém sabe o que é, ninguém sabe como ocorre, como acontece. Eu gostaria que o senhor explicasse um pouco sobre a epilepsia, por favor. Olha, Vivi, eu vou ser bem sincero contigo. Apesar de ter lido muito sobre epilepsia, eu sou um leigo, certo? Eu sou uma pessoa leiga. É, por isso eu vou. Eu te falei como foi que a epilepsia se manifestou. Quando eu escrevi o óleo, ou escrevi o livro, eu fui fazer. Participei de uma mesa redonda e de uma palestra na USP. Então, eu falei com o paciente. Então, eu não sei te dizer propriamente o que é a epilepsia. Eu sei que é uma síndrome Não, neurológica, né, gente. que nasce, que nasce de uma lesão no neurônio. Por exemplo, a minha lesão no neurônio ela é muito escondida, porque eu já fiz todos os testes, e os médicos não conseguiram ver essa. Inclusive, o último teste que eu fiz, eu peguei o teste, o eletro, não, foi eletro não, foi a tomografia, eu fiz o mais moderno. Eu peguei e rasguei. Eu estava louco para sair alguma coisa. Pô, nem para me operar, entendeu? Aí eu vou transferir essa pergunta para o doutor Lucas. Doutor Lucas, o que é epilepsia? Entendeu? Epilepsia é um desequilíbrio dos neurônios excitatórios com inibitórios. Porque o tempo todo a gente tem excitação e inibição, excitação e excitação e inibição. Isso faz parte do nosso quadro, faz parte disso. A gente tem como principal neurotransmissor inibitório o GABA e o excitatório o glutamato. O glutamato em excesso começa a ser neurotóxico, começa a agredir os neurônios. Eu vou fazer um link com o que o senhor falou, seu Geraldo, mas deixa eu primeiro explicar. Quando a gente tem um desequilíbrio nessa balança, e aí o excitatório fica um pouco além do inibitório, a gente tem uma descarga elétrica acima do que deveria. Essa descarga elétrica acima do que deveria, em determinada área do cérebro, tem representação no nosso corpo, no nosso organismo. A principal crise, assim, que chama mais atenção, para quem é leigo, assim, que é uma crise, é a tônico-clônico generalizada, que o paciente fica se batendo. Aí o paciente tem duas dessas crises, vai fazer esse exame e não consta nada. Pô, então não tem. Não, não é. O paciente tem. A gente tem que imaginar que a doença, a patologia, é um filme e não é uma fotografia. Quando você faz um eletroencefalograma, você está fazendo registro daquele momento. E naquele momento, é possível que seu neurônio esteja todo equilibrado, naquele exato momento. Mas isso não quer dizer que você tenha doença, que você não tenha doença, que você não tenha patologia. Você tem. Só que o desequilíbrio não aconteceu naquele momento, entendeu? Por isso assim, eu sou da Santa Casa, né? Eu sou saudosista, sou romântico na medicina, assim. Por isso que nada substitui a anamnese, a entrevista, o exame físico. A gente, se os diagnósticos fossem baseados apenas em exames complementares, não precisaria para que ter meu trabalho. Só o camarada aí vai, faz o exame, pega o resultado, aí esse resultado já sabe a medicação que ele precisa, volta para casa e pronto. Mas não é assim que funciona, né? A medicina é subjetiva, não é uma arte muito sensível, não é uma matemática basal e simples assim. Então o que a gente tem? Um desequilíbrio. E aí aonde que entra a terapia canabinoide nisso? Ele entra lendo o que está desequilibrado no nosso organismo. Você não vai ingerir uma substância para poder reequilibrar.
Você vai ingerir uma substância que valeu, o que está em excesso, o que está em falta. Essa é a grande sacada, por isso que eu amo muito isso. O que está em excesso diminui, o que está em falta aumenta. E aí mantém o equilíbrio. Quando a gente fala de medicina canabinoide, nós estamos falando de equilíbrio. Equilíbrio. E aí esse equilíbrio, a gente entendendo que a doença é um transtorno, um desequilíbrio, isso funciona em todas as patologias. Qualquer característica a gente entende isso, né? A ansiedade é um desequilíbrio. A gente entendendo que existe esse desequilíbrio, a terapia canabinoide nos ajuda nesse lugar. Vai equilibrar o que está desequilibrado. Ah, mas só tomar óleo adianta? Não, não adianta. A gente tem que descobrir qual a raiz do nosso desequilíbrio. Por exemplo, vamos falar do autismo. O autismo, a grande questão hoje que a gente dialoga sobre o autismo, e está aumentando absurdamente a incidência. Por exemplo, nos Estados Unidos, 1 a cada 68 pacientes são autistas. Isso é muita coisa. E 5 para 1, de menino para menina. Por que isso acontece? Porque o nosso desequilíbrio está cada vez mais estrutural. A gente se alimenta de uma maneira muito errada. Existe um fator chamado de desbiose, que é um desequilíbrio intestinal, da nossa flora intestinal, da nossa flora bacteriana intestinal. Nós temos bactérias boas e bactérias ruins. Quando a gente come alimentos extremamente ultraprocessados, excesso de açúcar, Coca-Cola, não pega sol, ter esse tipo de vida muito inorgânica e artificial, a gente está agredindo a nossa flora intestinal, o nosso eixo intestino-cérebro. Que a produção de neurotransmissores, a maior parte vem do intestino, vem dos nossos alimentos. Agredindo isso, a gente não consegue ter uma boa produção de neurotransmissores. Essa má produção de neurotransmissores escoa em diversas patologias, como insônia, dor, ansiedade, uma série de fatores. Então, por isso que a cannabis atua bem, assim como um estilo de vida saudável também, assim, sabe? Não adianta, por exemplo, vou fazer o óleo e vou continuar comendo McDonald's, continuar bebendo demais, tendo uma vida desregrada e irregular. Não adianta, assim, a regularidade, a disciplina, entender o nosso corpo como uma máquina falha, que está propensa a falhar, é fundamental, é super importante. Nesse lugar, ele é o que ajuda a epilepsia e sintomas do autismo também. Porque no autismo a gente tem esse desequilíbrio também. E aí, esse desequilíbrio que a gente tem... Exatamente. Aí a gente fica com insônia, com alteração na comunicação, com dificuldade com autoagressão, sabe? Com estereotipias, com diversos fatores assim. Vivi, muito eu gostaria que Vivi, eu contei aqui um pouquinho, resumi um pouco do começo da minha convivência com a epilepsia. Eu gostaria que você agora fizesse um resumo do seu autismo, como foi. Você me disse que foi diagnosticado já quando tinha 19 anos, e também pelo um problema que você tem, que se mutila. Agora eu queria que você fizesse um depoimento aí rápido sobre o seu problema. Na verdade, doutor Geraldo, eu não sabia, eu luto pela causa do autista, sou ativista, sou militante, historiadora, papapá, há quase 9 anos, por causa da minha filha, que a minha filha descobriu, ela tinha 2 anos e meio, né? Ela descobriu, na verdade, eu descobri e fiz o psiquiatra dar o laudo e ver se era mesmo aquilo, porque eu pesquisei que nem louca, né? E, na verdade, o meu autismo, eu nunca percebi em mim mesma estereotipias, algumas coisas, né? Eu sabia que eu era fora da caixinha, né? Como todo autista se acha. Mas eu não sabia que eu era autista. Até um dia eu estava palestrando num seminário, uma psicóloga TCC me viu, a Matilde, Maria Matilde, beijo pra ela, amo ela demais. E ela viu e falou pra mim, me chamou no PV, falou: Vivi, eu posso conversar com você? Eu falei: pode, né? Porque eu tive uma crise lá no ensaio da palestra, eu tive uma crise. Eu comecei a chorar desesperada, porque eu tenho TAG. Tenho depressão, gente, eu tenho borderline, tenho TAG e tenho autismo. Até tudo isso. Só falta jogar terra, né? Porque já morri. Aí o que aconteceu? Ela falou assim: Vivi, você é autista? Eu falei: oi, como assim? Eu sou autista? Eu nunca percebi nada em mim, sabe? Eu percebo nos outros, eu de bato o olho, de tantos anos, né, convivendo com autista, eu já bato o olho e já sei que é autista. Agora, eu
Nunca, né? Aí juntou psiquiatra, juntou ela, juntou neurologista, juntou alguns médicos e verificaram e fizeram, né, o teste, as escalinhas, e viu que eu era autista com 40 anos, gente. Eu estou com 41 agora, eu vou fazer 42 esse ano. E com 40 anos, eu descobri que eu era autista, gente, eu não sabia. Eu 9 anos lutando pela causa, eu não sabia que eu era autista, olha só, que mico, né? E foi assim que aconteceu. A minha infância foi muito difícil, né? Por causa que eu era uma criança totalmente quieta, eu não gostava de ficar com as outras crianças, eu ficava, no intervalo da escola, eu ficava restrita ali, quietinha, e enquanto as crianças ficavam ali, feia, esquisita, me chamava de feia, me chamava de esquisita, me chamava de um monte de nome, de um monte de apelidos, né? E eu ficava ali quietinha, e eu era muito estudiosa, eu só sabia, eu era nerd da escola, digamos assim, né? Eu só sabia estudar, eu não sabia de brincar com as crianças. E quando eu ia brincar com as crianças, era bater nos moleques, né? Eu batia nos moleques lá, beleza, sabe? Porque eles vinham me encher as paciências. Aí eu batia nos moleques tudo da rua, andava com os moleques, sabe? A Maria moleca mesmo, né? E eu sempre me achei, assim, meio diferente, né? Porque as estereotipias, quando eu tô feliz, eu bato palma, assim, né? Aí eu achava estranho aquilo, porque é um excesso de felicidade, de alegria que me dá, né? Aí foi juntando tudo, né? Aí foi na minha cabeça, eu comecei a juntar tudo, globalizei tudo, falei, já sei, por que eu sou assim tão diferente? Porque eu sou autista. Foi assim que eu percebi. Aí me deram o laudo e com 40 anos recebi o laudo fechou o diagnóstico que eu sou autista, nível 1, o antigo Asperger, né? Que o Asperger não existe mais, desde 7 de maio de 2013 ele não existe mais, mas eu sou antigo Asperger e minha filha também. Foi assim. Obrigada. E aquela questão da mutilação que você me falou? O doutor tá aqui, o doutor ele vai me ajudar nisso aí. Eu sou uma pessoa que eu tenho borderline, né? E eu não sabia que eu tinha borderline. Até então, o TAG e a depressão, eu sabia. Até então, tudo bem. Aí, pra mim, veio a novidade do autismo, e em seguida, com o autismo, veio o borderline, né? E o que acontece? Frustração, nervoso, qualquer coisa, eu me mutilo. Tá vendo? Eu me mutilo. Me mutilo ou tento... Eu já tentei suicídio 3 vezes. Decorrente a muito cansaço, muita coisa que eu absorvo das pessoas, sabe? Porque eu trato o autismo do mundo todo. Então, assim, é um monte... As pessoas vêm tudo pra mim, aí vem problema pra resolver aquelas coisas, e eu absorvo, eu sou uma esponjinha. Eu absorvo aquilo, né? Aonde que aquela sobrecarga vem sobre mim e eu tenho que tirar aquilo pra fora. Eu tento me matar, me mutilo. Mas dessa vez aqui foi mutilação, viu? Não foi suicídio, não. Pra aliviar o desespero que eu tenho, mas é o borderline que faz isso comigo. Se eu fico sem remédio, eu faço isso. O doutor pode até falar isso pra mim, né, doutor Lucas Cury, que o borderline é bem assim mesmo, né? A pessoa se mutila bastante. É isso, doutor? Sim. E aí entra outro lugar que é o interessante da cannabis, do full espectro, da amplitude da cannabis. O que acontece? Está acontecendo contigo o enorme desequilíbrio na produção de neurotransmissores, e não só isso, porque a saúde não é só a medicação, assim, tem diversos outros fatores. A importância de acompanhamento com psicólogo, por exemplo, é fundamental. A importância de atividade física, de fisioterapia, a importância de fonoaudiologia. Há uma equipe multidisciplinar nesse lugar, nesse movimento. Há a importância de te reequilibrar. Reequilibrar neurotransmissores do prazer, por exemplo. Porque o que pode acontecer com você? Pode acontecer que seus neurotransmissores prazerosos deem um pico e depois tem uma queda. Depois tem um pico, depois tem uma queda. Então você vai forçando com momentos de euforia, alegria, vontade de abraçar, segurar o mundo, fazer acontecer. E momentos que você se segura, se encolhe, se sente mal, se agride. Assim, sabe? Isso é o quê? Um desequilíbrio. A gangorra está muito assim. Vamos reequilibrar, vamos reestruturar isso.
A reestruturação através da cannabis ajuda bastante. O que nós tínhamos antes era muita medicação. Aí uma medicação forte que segurava aqui, outra que segurava aqui, outra que segurava aqui. E aí tudo isso te intoxica também, acabando que intoxicava pra caramba também. E aí a gente tinha uma bola que ia crescendo, crescendo, crescendo. E não vivíamos, sobrevivíamos. Hoje não, hoje é possível muito uma qualidade de vida plena, perfeita, assim, sabe? Que é isso, assim, de você encontrar equilíbrio. Que a grande questão da vida é o equilíbrio, né? Fantástico. Verdade. Você falou um ponto bem interessante. Eu vou da alegria extremo para a tristeza extrema. Quando a tristeza vem, que ela bate de forma assim, eu me seguro por causa da minha filha para não cair de cama de uma vez. Aí o que eu faço? Eu fico que nem uma conchinha, eu me fecho. Aí eu sumo do WhatsApp, eu sumo da internet, aí todo mundo fica vivi, já sabe o que está acontecendo. Eu me fecho, eu fico ali na conchinha, entendeu? Porque eu preciso daquele espaço para mim, daquele momento para mim me fortalecer. É isso que acontece. Aí eu não aguento, né? Sobrecarga emocional, aí eu acabo me mutilando, infelizmente. Não tem como. E a cannabis ia me o link ajudar? com outra questão. Desculpa, pode falar. E a cannabis ia me ajudar? Vai me ajudar nesse problema? Porque meu braço já pede socorro. Eu não aguento mais, não. A cannabis ajuda demais, ajuda muito. Eu tenho alguns pacientes que tomavam uma série de medicações e agora com a cannabis só tomam cannabis. Por isso, assim, porque a gente regula a casa, a gente reestrutura a casa. Por exemplo, o autismo mesmo. O autismo não é uma doença, é uma condição clínica decorrente a uma deficiência no neurodesenvolvimento. As medicações que servem... Oi? Exatamente, eu autismo não é doença. Até que enfim escutei alguém falar isso. Que eu vou mais Não, de doença, né? É por isso que eu queria participar, eu queria que esse rapaz tem idade de ser até meu filho. Eu queria que ele participasse dessa live, porque eu tenho certeza que ele ia lhe surpreender. Entendeu? Ele tem muito conhecimento, ele tem uma desinibição de falar impressionante. Sim, Obrigado. Aí o autismo realmente não é uma doença. Então hoje a gente tem que fazer diversos fatores. Por exemplo, sabe-se que geralmente o cérebro do autista é um pouco mais inflamado. Então a gente busca melhorar através da dieta, através de outras atividades, através de outras questões. O canabidiol tem uma ação anti-inflamatória. Mas hoje a gente tem duas medicações que preconizadas para segurar os efeitos do autista. Porque o autista pode ter autoagressão, pode ter diversos fatores. A gente usa o aripiprazol e o risperidona, que são dois antipsicóticos atípicos e repletos de efeitos colaterais. Já o canabidiol faz esse mesmo efeito. E aí, fala. Desculpa, a risperidona não uso. Eu sou contra o risperidona, ele incha, tem líquido. Eu fiquei uma bola com o risperidona e minha filha também. Eu sou contra o risperidona. Eu, sinceramente, falando assim, não gosto do risperidona. Mas a gente tem cannabis. A gente tem cannabis que causa esse mesmo efeito. A função do antipsicótico da risperidona, a cannabis exerce sem os efeitos colaterais, trazendo um reequilíbrio. Então, não engorda, não? Não engorda. O canabidiol, as pessoas pensam, vou tomar. Oi? Tô tentando perder peso, de Deus. Não engorda não, né? Não engorda. O canabidiol diminui a fome. O THC aumenta, mas o canabidiol até diminui a fome. Olha! Precisa. Olha, doutor, a Vivi, a gente já conversou, foi muito, né? E ela me falou um fato. Aliás, eu falei para ela que o meu netinho que tem autismo leve, acho que é leve, ele tem dificuldade de engolir. Ele passa assim perto de uma comida e diz, cheiro, mas na hora de comer ele não come. Ele não consegue. Ele vomita. A Vivi já me explicou sobre isso, sobre o que é isso, né, Vivi? Você já pesquisou muito, Sim, não, e é por mim mesma. Eu falo por mim mesma e pela minha filha. O autista, ele tem texturas diferentes, né? A língua do autista é diferente da língua da pessoa que não é autista.
Nós temos texturas. O nosso olfato está na língua. Quando eu coloco um pedaço de salsicha na boca, eu já sinto aquele cheiro da salsicha, aí eu não consigo engolir, parece que tem um travo aqui, eu tenho que cuspir aquilo ou botar para fora de algum modo. Então, a língua do autista é feita por texturas, né? O autista é feito por texturas. Você tem que descobrir a textura que o autista tem para comer. Por exemplo, a minha textura é massa, gente, engorda, que horror. Mas eu não como carne, não como verdura, não como legumes. É só massa! Eu não consigo comer mais nada. Eu ponho na boca. Eu vou comprar um cachorro quente, por exemplo. Eu falo para eles que eu tenho alergia a embutido, né? Não vou falar que eu não como a salsicha, né, gente? Que vergonha, né? Aí eu falo, eu tenho alergia. Aí eu coloco o cachorro quente sem a salsicha. Aí o que acontece? Teve um dia que a mulher colocou no meio a salsicha. Aí eu peguei e mordi. Na hora que eu mordi o pão, que eu senti a salsicha bateu na minha língua, eu já senti o cheiro da salsicha. Quando eu senti o cheiro da salsicha, eu já cuspi na hora. Porque começa a dar sabe, uma coisa ruim aqui na garganta da gente. A gente tem que cuspir, tem que vomitar, tem que colocar fora. Então, o nosso paladar é o nosso olfato, na verdade. Põe na boca, já senti o gosto. Aí já... Às vezes eu sinto cheiro de carne assim, falo, nossa, que delícia, que cheirinho de carne cozida, né? Mas eu não consigo comer. Eu tenho um nojo, me dá nojo. Então é isso, é a textura. A língua do autista é feita de texturas, né? Falo por mim, falo pela minha filha, falo pelos autistas que eu verifico, né? Que eu ajudo, entendeu? Que eu auxilio. Não é isso? É textura. Seletividade alimentar também, né? Confere? Confere. Tem uma brincadeira que eu faço muito, assim, que, por exemplo, nós temos um filtro do ambiente externo para o interno. Porque se a gente não tivesse esse filtro, tudo seria muito agressivo. Imagina a gente sendo sensível, muito sensível a tudo que é externo. Essa luz ia me agredir, o pé, eu estou pisando no carpete, ia ser uma agressão para mim, a cadeira ia ser uma agressão para mim, os barulhos, por exemplo, hoje é final do Flamengo e Fluminense. Eu gosto tanto da causa autista, e eu sou flamenguista. Eu gosto tanto da causa autista que eu prefiro falar sobre autismo do que assistir a final. Mas eu estou colocando com você. Obrigado, muito obrigado. Obrigado. Você é o Flamengo, é? Eu sou Flamengo. Nem sei quanto é que é o jogo. Se alguém puder comentar aqui embaixo, vai ser bom, hein? Mas aí eu tô ouvindo coisas aqui fora. Você briga porque eu sou corintiano. Mal aí. Tá. Você torce pra que time, seu Geraldo? Melhor, né? Como é que é? O seu torce pra que time? Eu torço para os jogadores. No tempo que o Zico jogava, eu torcia pelo Flamengo. Entendeu? No tempo que o Romário jogou no Flamengo, eu torcia pelo Romário, pelo Flamengo. No tempo que eu jogava pelo Vasco, eu torcia pelo Vasco. Na verdade, eu tenho um amor por um time. Quer dizer, seleção brasileira. Tá? Seleção brasileira? Eu sou bandeirinha, um pouquinho pro Palmeiras, um pouquinho pro São Paulo, mas a minha paixão é Corinthians. Aí, desculpa, gente. Desculpa, porque eu sou mal. É de família. Aí, Oi? Pegou? Não, acho que não. Mas toda hora eu escuto um aqui. Mas a questão é que o autista, ele, por exemplo, eu tenho um paciente que ele tem uma raiva do elevador enorme, porque ele tem uma sensibilidade auditiva muito grande. Então, ele fica em casa. Você tem? Eu tenho ódio de elevador. Nossa, eu odeio elevador. Me dá fobia, me dá desespero, aquilo sobe e desce, eu fico desesperada. Me dá aquela coisa, sabe que friozinho na barriga, aquela ânsia? Aí eu não gosto, eu prefiro subir a escada. É bom, né? Aí o autista, ele é muito sensível aos estímulos externos. Quem não tem um filtro, como não autista, geralmente tem esses filtros externos. Mas essa sensibilidade ao externo, ao invés de ser uma coisa ruim, pode, com a cannabis, vir a ser algo prazeroso. Porque o que deixa, às vezes, um barulho que deixa irritado, e aí com isso ele fica agressivo e se auto-batendo, assim, pode começar a ser um barulho agradável. O uso do canabidiol, aí associado ao THC e outros fatores, pode transformar isso tudo um pouco mais agradável. Esses estímulos, onde o nosso filtro
o filtro do paciente com autismo é um pouco desregular, a gente regula esse estímulo para que seja uma coisa melhor, mais agradável, e não o inferno que às vezes, que acaba sendo a vida de um paciente autista, por tantos estímulos externos causando desconforto. Agora, doutor, me diga uma coisa, vamos falar um pouco do autismo severo, grave. Fale um pouco sobre o autismo mais severo, essas crianças que têm uma subvida praticamente, né? Eu considero até o autista grave um anjo, sabe? Sofre, a família sofre, é muito preocupada, me toca muito a situação. Fala um pouquinho desse tipo de autismo. No extremo, nós temos... Oi? É o que mais sofre autismo, por causa que ele geralmente não fala, geralmente fica em cadeira de roda, geralmente é o que mais sofre, porque ele é observador, né? Ele observa, mas ele não sabe se expressar, não sabe falar o que está sentindo, né? Então é o que mais sofre, geralmente é o que mais sofre. Exato. Hoje a classificação do autismo muda bastante, né? Mas hoje a gente tem 3 classificações basais. A de baixa funcionalidade, a de média funcionalidade e a de alta funcionalidade. A Vivi, por exemplo, percebe que é de alta funcionalidade. Mas temos o paciente de média funcionalidade, que tem uma dificuldade de comunicar estereotipias, mas ao mesmo tempo consegue ter uma vida padrão. Vou sair para esse canabidiol. A Bani Fagundes falou que vai sair para esse canabidiol à base de maconha, ela é contra. Ô, Bani, vamos expandir a mente, meu amor. Tá bom, né? A gente não pode... Esse canabidiol é a base da maconha. Olha, eu sinceramente eu tenho me decepcionado bastante com a luta contra a maconha. Porque eu passo num bar e vejo um bocado de gente barrigudo tomando cerveja e saindo de lá embriagado, tá entendendo? E ainda contando vantagem. Hoje eu tomei 10 cervejas. Puxa, eu não entendo, tá entendendo? Porque tanta proibição contra a maconha. Eu, sinceramente, eu já fui muito contra a maconha, apesar de ter fumado, viu? Eu, quando era jovem, fumei. Mas eu fico pensando assim, depois que eu conheci o efeito benéfico do canabidiol, eu fiquei a favor da livre plantação da maconha no Brasil, sabe? Nem que fosse para uso medicinal, mas eu fico assim pensando que o governo, o Poder Judiciário, o Poder Executivo, não poderia proibir o uso da plantação, sabe? Poxa, eu tenho aqui no meu quintal uma planta chamada boldo. Vivi, essa planta é maravilhosa. Eu nunca vi essa planta ser receitada por ninguém. Mas toda vida que eu estou me sentindo assim, com má digestão, a Dodô faz chá de boldo, a minha esposa. Rapaz, é maravilha, rapaz. Eu fico pensando, puxa, por que eu faço? O boldo é bom para um monte de coisa. O tramadol, sabe? O opioide tramadol, que é para dor, assim, vocês conhecem? Que vende na farmácia? Nunca ouvi falar. É o Tramal. É uma medicação que vende na farmácia, a gente usa muito para dor. É um opioide que a gente usa bastante para dor. Cada vez menos por causa da cannabis. Esse é extraído da papoula. E da papoula é extraída heroína. Então a gente não faz associação do tramadol à heroína, sabe? Não existe isso. Fazer uma associação do canabidiol, por exemplo, que é usado para epilepsia. A gente tem 25 substâncias usadas para epilepsia, o canabidiol a gente considera como a 26ª. E mesmo assim, só melhora 40% dos casos. O canabidiol isso evolui para 80%. Então, assim, ser contra uma substância que pode provocar qualidade de vida não tem sentido. Eu não vejo lógica nisso. Assim. Eu não vejo lógica. Você estava falando, né, Vivi, sobre os tipos de autismo. Quem queria falar mais sobre o autismo, que hoje é o dia da conscientização do autismo, né? Eu queria que você falasse sobre os 3 tipos de autismo que você...
existe o de baixa funcionalidade, o de média funcionalidade e o de alta funcionalidade. O de baixa funcionalidade, geralmente, cursa com um alto declínio cognitivo. Por exemplo, você pega um paciente de alta funcionalidade, que nem para Vivi, é formada, tem formação, tem família, tem uma vida normal, plena, assim, sabe? O de média funcionalidade vai ter sofrimentos, vai ter lamúrias, angústias que o autismo. O de baixa funcionalidade é onde a gente tem que ser um pouco mais atento a esse lugar, porque é um local de sofrimento muito grande. Geralmente, ele tem o verme cerebelar atrofiado, uma hipoplasia, uma má formação do cérebro. Nisso, o canabidiol pode ajudar também, porque lembra que a gente falou que ele faz a neurogênese? Ele melhora a formação do cérebro. Mas, assim, eu acho que hoje, 2022, seria muito leviano acreditar que um paciente de baixa funcionalidade vai ter uma vida padrão como a minha e a sua. Embora a gente tenha compreensão que vidas são distintas, vidas são diferentes. Por exemplo, o que eu julgo como sucesso de minha vida é totalmente diferente do amigo ali que, sei lá, por exemplo, que é pescador. Que às vezes eu invejo muito mais a vida do pescador, assim, sabe? Que é diferente da vida de outro, que é diferente da vida de outro. Então, aonde entra a importância do canabidiol para esse paciente de baixa funcionalidade? Que vai ter uma enorme deficiência da interação, que vai ter a repetição de movimento estereotipado, que vai ter um atraso mental, dar qualidade de vida para esse paciente. É que esse paciente não sofra com o universo. Que o universo não seja algo agressivo a ele, sabe? E o amor é soberano. O amor é sempre soberano. O pai e a mãe do paciente autista de baixa funcionalidade vai aceitar numa boa que ele nunca vai ser um governador, um prefeito, ele nunca vai, sei lá, um astronauta, nada. Mas só quer que ele seja feliz. O amor é soberano, assim, sabe? E isso, na minha vivência de consultório, é algo que mais me chama atenção, que mais me marca. Como que o amor é soberano, assim, sabe? Como que, por exemplo, mães com paciente autistas, irmãs, sabe? Paciente com epilepsia, assim, sabe? Parece que aflora neles um sentimento de amor muito mais intenso. Assim como um paciente com demência, entre outras coisas. Então, qual a nossa projeção? Por exemplo, quando eu pego um paciente desse de baixa funcionalidade, a minha projeção, a minha proposta terapêutica de vida para esse indivíduo é que ele não sofra. E só isso. Por exemplo, para uma paciente de alta funcionalidade, é que ele consiga superar desafios tais quais... Oi? Desculpa. Eu queria que o senhor explicasse o que é alta funcionalidade, porque tem pessoas que não entendem, que é nível 1, nível 2, nível 3. Eu queria que o senhor explicasse. O senhor está falando em alta funcionalidade. Tá. Eu queria que o senhor especificasse o que seria, que é leve, né, moderado. Gostaria que o senhor se especificasse. Sim, que isso, a denominação... Oi? Né? Eu estou falando cientificamente, aí a gente fica meio boiando, as pessoas ficam meio boiando assim. Eu estou entendendo, né? Mas sim. Tá. Não é melhor, mais simples. Tá. Então a gente começa a usar um leve, médio e alto como baixa funcionalidade. Seria o autismo grave. Aquele autismo já... Porque o autismo hoje é caracterizado, saiu daquela tríade de déficit qualitativo na interação social, estereotipias e repetição. Hoje o que a gente vai ter é um déficit na interação social e movimentos de comportamento estereotipados, e essas estereotipias às vezes são autoagressivas e repetições. Mas isso, por exemplo, vamos supor que a repetição seja uma coisa muito controlada. Aí é uma coisa assim, mais leve. Agora, aqueles pacientes que têm flapping, sabe? Que tem aquelas estereotipias, que a interação aqui não consegue vocalizar, verbalizar. Você tem? Minha filha fica assim. Eu tenho uma estereotipia, eu tenho uma coisa que eu fico assim, ó, toda hora. Mexendo no cabelo. Eu tenho que ficar assim, não sei o que acontece comigo. E bater palma. Agora minha filha fica assim, quando tá feliz, minha filha. Minha filha balança os bracinhos e as mãozinhas quando tá feliz. Bastante. Então, ótimo. Aí a gente pega a partir desse exemplo.
Aí você tem movimentos estereotipados e algum grau de dificuldade de interação social. Por isso que o diagnóstico de autismo tem que ter essas duas características. Agora, qual é o grau de interação de dificuldade social? Muitas vezes são pacientes que não conseguem entender, sabe, mensagem subliminar, ou então entender uma linguagem não tão literal. Por exemplo, sei lá, eu fui fazer uma prova, assim, achei que eu ia bem cair do cavalo. Aí o paciente, pô, mas da onde surgiu um cavalo nessa prova? Mas a partir dessa comunicação, existe a variação. Aí tem um que tem essa dificuldade de entender, mas consegue conviver socialmente, e tem o que a gente chama de grave, que é de baixa funcionalidade, que não consegue ter nenhum grau de interação social. Por exemplo, aquele que não consegue olhar nos olhos, que tem umas políticas agressivas, assim, sabe? Esses são os de grave, chamados de baixa funcionalidade. Você vê, né? O meu netinho, Vivi, ele caminha na ponta dos pés, né? E ele, quando solta o foguete aqui perto de casa, ele fica aperreadinho. Mas ele é super carinhoso, tá? Pega a gente assim, ele tem o maior carinho com a Eline, minha nora, tem o maior carinho com a avó. Ele gosta de me tratar assim, sabe, um carinho assim tão forte, sabe? Eu dou maior valor. É super inteligente, Vivi. Ele mexe no celular com a facilidade, sabe? Resolve problema aqueles jogos que tem no celular. Ele é fantástico. Agora, ele é carinhoso. O autista, ele é pura tecnologia. Não tem como assim não gostar. Agora, fogos, eu não conheço nenhum autista que não tenha problema com fogos. A minha filha, inclusive, está com depressão devido a muitos gatilhos devido a fogos. Porque eu morava em frente a um campo de futebol, então era fogos todo dia fogos, 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 fogos. E ela causou depressão nela, eu tive que mudar do lugar onde eu estava correndo, devido à depressão que estava correndo com ela, devido aos foguetes, né, aos fogos, que eu acho desnecessário. Inclusive, vou falar para os doutores que eu estou fazendo uma campanha, que já tem 10 mil visualizações, que fala fogos não. Por quê? Porque é uma coisa que só faz barulho e causa convulsão, pode causar um monte de coisa no autista. Então, é uma coisa desnecessária, na minha opinião. Então, eu estou fazendo campanha, viu, gente? Quem quiser me ajudar aí, ó. Eu sempre, todo domingo, eu falo sobre essa questão. A F. Rocha falou que o filho dela não é carinhoso. Mas cada criança tem sua personalidade também, assim. A gente tem que abraçar a personalidade das crianças do jeito que elas são, né? Uma coisa que eu amo nos autistas, assim, que eu fico impressionado, é como eles são espontâneos. E acho isso lindo, assim, sabe? Eu no consultório, às vezes eu fico vendo a criança autista, às vezes ela tá fazendo bagunça ou qualquer coisa. Eu penso, cara, que ser incrível, iluminado, assim, sabe? Que tá totalmente alheio aos julgamentos externos. Isso é tão legal. Isso é ensinamento de vida que a gente tem que carregar pra gente também. Eu, quando trabalhando com autismo, assim, eu trabalho com autismo há 6 anos. Eu comecei a desenvolver essa questão. Tipo assim, falar, cara, isso é incrível, como eles são espontâneos, assim. Como eles gostam de fazer as coisas como querem, do jeito que querem, e a vida que segue, assim, também, sabe? Como que, às vezes, nós somos muito escravos de amarras externas. Vocês não acham isso? Doutor, eu costumo falar em palestras nas minhas lives que o autista é estímulo. Tudo no autista é estímulo. Para falar é estímulo, para parar de andar na ponta do pé é estímulo. Inclusive, o amor, você tem que ensinar para o autista. Tem autista que não sabe o que é o amor. Você tem que estimular o amor. Até o amor no autista tem que ser estimulado. Entendeu? Um beijo, um abraço, um boa noite, te amo. Todo dia. Minha filha, ela era assim, ela não era carinhosa. Todo dia dar um beijinho nela de boa noite, falar pra ela que eu amava ela. E hoje ela abraça, ela beija, entendeu? É um estímulo. O autista, ele é feito de estímulo. Se você não estimula ele para os profissionais, não faz a sua liçãozinha de casa, não adianta nada. Não é verdade? O autista é estímulo. Tudo Exatamente. Bom, exatamente. Legal, exatamente. Até porque estímulo ativa áreas do cérebro, né? E a área da comunicação e do afeto é uma área que talvez, a princípio, no paciente autista não está muito bem elaborada, mas o estímulo pode alcançar certas respostas,
certos resultados, assim, sabe? Tem a filha de uma amiga minha, assim, super querida, que começou a tomar o canabidiol e ela começou a se encantar melhor pelo mundo, assim, sabe? Que antes o mundo era muito agressivo. Mas que ela começou a se encantar melhor com o mundo deixou de ser agressivo para ela, por causa do canabidiol, que tem atuação neurogênica de melhorar esse estímulo externo, ela começou a aceitar o amor. Ela começou a aceitar o abraço, o beijo, o carinho, assim, sabe? Como a gente vai ser contra uma substância que faz as outras se amarem melhor, que permite que uma criança aceite e receba o amor do pai e da mãe? Então, eu tô falando isso. Aqui a Rocha está dizendo que ela tem um filho dela, é adulto, mas tem mentalidade infantil, como se tivesse 4 anos de idade. Eu só vou Vamos começar concluir com aqui, doutores, eu só vou concluir aqui rapidinho. Eu falo em estímulo porque eu estudo neuropsicopedagogia, né? Então, eu sou muito a favor dos jogos lúdicos para estimular o autista, entendeu? Aqueles jogos lúdicos, jogos educativos. Então, eu sou muito... Nas minhas lives, nas minhas palestras, eu falo muito sobre os jogos de vogais, jogos de alfabeto, para ensinar a criança a ler, escrever e a falar também, né? Porque eu acho importante os jogos lúdicos, não é verdade? Estímulo, bastante estímulo. Quer estimular? Agora pode responder, obrigada. Pode responder, pode ficar à vontade. Que ela está falando que o autista dela é adulto e tem mentalidade infantil de 4 anos. Deve ser por isso, doutores, que acontece esse negócio de não ter de ter a falta de amor? Ou não? Não, isso não está relacionado ao amor, não. É muito mais uma questão aí do quadro cognitivo do paciente em questão. Aí, lembra que a gente falou de baixa funcionalidade, média funcionalidade e alta funcionalidade? Provavelmente ele é um quadro que a gente classificaria como grave, assim, sabe? Vou até pegar o número exato. 65% dos pacientes autistas cursam com uma deficiência intelectual. Mas essa deficiência intelectual, embora os outros pode ser muito inteligente. Tem uma síndrome que faz parte do espectro, que é o paciente extremamente memórico, tem uma memória ótima, muito inteligente, só tem um grau de dificuldade de interação. Isso acontece. Mas a gente tem uma grande maioria, que é diferente do que mostra nos filmes. Nos filmes mostra muito paciente autista com aquele cara genial, assim, que nem mente brilhante, só com dificuldade de se relacionar. Não, a realidade que nós vivemos na prática clínica não é. É que 65% realmente tem um certo declínio cognitivo. E esse declínio cognitivo é variável. Da filha da senhora em questão, desculpa, eu esqueci o nome da pessoa, desculpa. Provavelmente o declínio cognitivo... Oi? F. H-E... Então, F Rocha. Rocha. Então, provavelmente o seu filho tem uma deficiência intelectual um pouco mais exacerbada. Ele se encaixaria, provavelmente, não o conheço, nesse de baixa funcionalidade ou grave, ou tipo mais grave. O canabidiol pode ajudar. O canabidiol pode ajudar bastante, porque igual como ele ajuda em pacientes com síndrome demencial, ele faz a neurogênese, ele faz a formação de novos neurônios. Então, aí eu tenho um paciente nesse sentido que antes não conseguiam aprender a ler e escrever, e hoje aprendem. Mas é isso, e é que nem a Vivi falou, muito bem. Não existe pílula mágica. Ele, além da meditação, além desse óleo que pode ajudar, o estímulo ajuda bastante. Mas também aceitar que existe o limite dele. E tudo bem também. Cada um tem seus limites, a vida é assim, sabe? O que importa é a gente ter prazer na vida. O que importa é a gente ter aceitação e resiliência por como a vida é, né? E o senhor acha que isso tem alguma coisa a ver com as funções executivas do cérebro? Cognitivas? Ou não tem nada a ver isso aí? Tem alguma coisa a ver? Tudo a ver. O que a gente tem? Nós temos o cérebro, cada área do cérebro, ele é responsável por alguma função diferente. Tem autista que no neurodesenvolvimento, no desenvolvimento desde embrionário ou de criança, a área responsável por funções executivas não foi bem elaborada. Aí a importância de uma terapia ocupacional, por exemplo, que são estímulos. Aí você tem estímulos que você pode ajudar a desenvolver melhor essa área. Aí uma terapia ocupacional, uma fonoaudiologia. Por exemplo, a área da linguagem provavelmente não é uma área muito irrigada de estímulos, não é uma área que se desenvolveu bem. Aí uma fonoaudiologia acaba gerando estímulos que você começa a trabalhar.
Porque o cérebro, a gente tem que lembrar, o cérebro é um músculo. É igual o bíceps, o peitoral, o quadríceps. Se a gente não trabalhar esses músculos, eles atrofiam. Essa é a grande importância de ter estímulos, que nem você falou muito bem. Aí vem a terapia ocupacional, a fonoaudiologia, diversas maneiras. A musicoterapia, equiterapia, diversas características. O que diferenciamos da terapia canabinoide para risperidona, aripiprazol, os antipsicóticos atípicos, é que os antipsicóticos atípicos apenas atuavam nesses sintomas de agressividade, irritabilidade, agitação, distúrbio do sono. O canabidiol, além de atuar nesses sintomas, ele ajuda a desenvolver melhor a área do cérebro que demanda desses estímulos. Deu para entender, mais ou menos, gente? Deu para entender. Com Deu para certeza. entender. Eu que sou leigo no assunto, deu para entender. Imagina a Vivi, que já estuda diversos anos. Obrigada, Bruno. Muito gentil. A F, ela está perguntando aqui sobre... Cadê? Falou assim, por que tudo só é pensado para o autista infantil? Sinto muita falta do conteúdo para autista adulto, severo. Ela está falando aqui. Realmente é verdade, é muito verdade. A pessoa só pensa no autismo infantil, ninguém pensa no autismo adulto, porque o autismo adulto, ainda mais severo, ele é mais agressivo, né? Ele é mais assim, mais difícil de se lidar. Quanto maior a idade, mais difícil de se lidar, né? Porque quando é criança, você molda a criança conforme você quer. Mas quando já cresce, e aí fica bem mais difícil, né? Tem uns que até batem pai, mãe, se automutilam, enfim, né? Fica bem mais difícil. Ela tá aí, né? Tem muita razão. Tem muita razão. E a grande questão é que acreditava-se de maneira errada que depois da infância, se o cérebro não se desenvolve, assim, depois do estímulo, ele não se desenvolve mais. E aí acabava sendo deixado de lado. Hoje, a maneira que a gente vê a medicina, a maneira que a gente vê a saúde, é que não. É que o nosso cérebro, o canabidiol atua muito na neuroplasticidade, que é isso, a formação de neurônios, é a capacidade de adequação, de ajustação. Então, hoje, com pacientes autistas adultos, a gente consegue fazer diversos trabalhos onde muda o paciente. O paciente era ele começa a ser mais aceito pela sociedade e aceitar a sociedade. Mas tem que lembrar também que a nossa função não é colocar o paciente autista dentro das restritas margens sociais, e sim expandir as margens sociais para que abrigue o paciente autista. E aí sim demanda de um trabalho de política pública, sim. Demanda de um trabalho de política pública como aceitação, de inclusão. Assim, sabe? Eu sempre fui militante na causa da inclusão. Antes mesmo de trabalhar com a terapia canabinoide, vamos incluir, vamos entender que nós todos somos diferentes. E a diferença é normal. A diferença faz parte do balaio. Eu, como militante, né, eu suspeita de falar essas coisas, né? Isso me irrita de saber de inclusão, falta de inclusão na escola, né, gente? Você quer ver eu ir lá no céu e voltar de raiva e falar sobre a falta de inclusão nas escolas, gente do céu. Isso é a minha maior militância, é isso aí. É uma falta de respeito. Isso aqui é para o doutor Geraldo. Doutor Geraldo, quando a rede pública mantém terapias para adultos autistas, o que fazer? Não manter. Ela não tem plano. Terapias. O que ela tem que fazer, doutor Geraldo? Por favor. Olha, eu tenho eu como advogado, agora eu tenho que falar como advogado. Tem que entrar com ação. Essa ação você deve fazer primeiro um requerimento para a rede municipal, que é responsável pela educação das crianças, e se a rede municipal não dispor, você entra com um mandado de segurança, porque a Constituição diz que todos têm direito à saúde. Então, eles vão ter que providenciar. A minha esposa trabalha com crianças especiais, entendeu? Trabalha com crianças especiais. Ela por exemplo, ela trabalha em 7 escolas. Ela dá assistência em 7 escolas. Então, ela trabalha muito, porque ela tem que fazer um projeto para cada uma das crianças especiais, certo? Então, ela largou o colégio
por exemplo, ela pediu transferência, ela trabalha na rede municipal de ensino, que é maravilhosa a rede municipal de ensino de Teresina, talvez seja a melhor do Brasil, tá? A rede municipal. Aí ela conseguiu, ela fez um curso, né? Está fazendo mais outro curso, e agora ela está trabalhando só com crianças especiais. Entendeu? Outra, Legal. Que lar realmente, recheado de amor que você criou, hein, seu Não. Geraldo? para mais Que gente lar assim. recheado de amor que o senhor construiu, hein? Exatamente. Eu tive muita sorte com minha esposa, graças a Deus. Ela é a minha Parabéns. escola. Entendeu? Parabéns. Graças a Deus. É assim, eu queria ressaltar aqui, por exemplo, eu vou fazer essa pergunta para o doutor Geraldo. Doutor Geraldo, a escola pode obrigar a criança que não come, que toma, por exemplo, toma Risperidona, toma um calmante forte, a ficar o período todinho na escola? A escola pode fazer isso ou não? Pegar um autista Não, e deixar o autista todo o tempo integral sem comer, porque o autista não come. Tipo a filha, ela não come. E a escola quer deixar ela por tempo integral. Podem fazer isso? É legal isso? Não. não pode não. Até porque a criança, ela tem, a criança com dificuldade, a criança especial, ela tem direito à educação. Ela tem direito da inclusão, certo? Da inclusão. Se for preciso, o professor tem que ir até lá, certo? É obrigação da rede municipal de ensino, da educação municipal, de fazer esse trabalho. É uma obrigação. A internet facilitou muito, Vivi, porque hoje a minha esposa trabalha muito também atendendo pelo vídeo, certo? Porque tem criança que os pais são extremamente, sabe, com uma boa vontade. E as crianças, sabe, vivem assim, com uma deficiência tão grande, mas eles têm tanta vontade, tanto amor, que tem que dar assistência. E minha esposa dá assistência. É obrigação dela, sabe? Tipo, é obrigação da rede municipal, é fazer isso. Eu tenho Mas muita escola que coloca um estagiário para tomar de conta de uma criança com deficiência, com autismo, sabe, qualquer tipo de problema. E isso está errado. Tem que botar uma especialista nessa área. Por exemplo, Mas meu mesmo, netinho, ele trabalha, ele estuda, só um minutinho, ele estuda junto com outras crianças, sabe? E a deficiência dele, assim, ele dá para ele escrever, dá para ele pintar, sabe? E tem dia que ele pede para ir para a escola. Tem dia que ele pede para ir para a escola. Então, é super interessante essa variedade que o doutor Lucas explicou, porque tem um tipo de autismo que é diferente, né? Precisa de uma assistência maior. E a educação tem que colocar uma profissional à disposição dele. É obrigação. Não é só o dever, é obrigação. dá licença só um pouquinho. Não, eu falo pelo fato da criança não comer. Aí, quando ela sai ela fica, por exemplo, das 7 a meio-dia. Aí, quando ela sai, ela já está quase desfalecida de fome, porque não come nada na escola e não come nada em casa. Vamos supor, só 2 da noite e vai para a escola. Eu quero saber se isso é legal, deixar a criança esse tempo todo sem comer e ela tomando remédio forte, calmante forte. Não é legal isso. Não é legal, absolutamente. Olha, por exemplo, eu vou falar aqui da prefeitura da cidade onde eu vivo, de Teresina, Piauí. A minha irmã, ela é assistente social. A minha irmã, ela trabalha só dando assistência aos idosos. Então, ela já salvou diversas vidas de famílias que estão maltratando os idosos, né? Então, ela vai lá já com a polícia, porque muitas vezes recebe denúncias gravíssimas. Estão matando um cidadão aqui. Aí ela vai lá já com a polícia, certo? E pede para olhar onde ele vive, né? Então, a prefeitura tem essa obrigação de vir. Eu não sei se em São Paulo, em Santo André,
a prefeitura tem esse zelo, como aqui em Teresina tem. Mas aqui em Teresina, a nossa prefeitura desenvolve um trabalho fantástico. Aqui não. Aqui nós não temos nada. Inclusive, aqui eu milito a causa aqui, eu tento alguma coisa, mas aqui não tenho nada. Não adianta. Aqui o prefeito é totalmente exclusivo. Ele não tem nada de inclusão, gente. Aqui é totalmente exclusivo, né? Aqui eu tenho que batalhar. É lamentável, é lamentável. É exclusivo, que eu costumo brincar, né? Quer dizer, é exclusivo. Então é uma brincadeira assim, mas eu acho errado colocar a menina todo esse tempo na escola, né? Eu acho errado, porque se ela toma... Igual o doutor aqui, ele pode falar, né? A risperidona é um forte, não é, doutor? Doutor Lucas. É muito forte a risperidona, pra ficar esse tempo todo. A risperidona aumenta muito a fome. A risperidona aumenta muito a fome. Aí realmente... Não entendi. Com fome tem que comer, né? Aumenta bastante a fome. Mas uma coisa assim, a Thaísa fez um comentário interessante que faz o triângulo com tudo isso que a gente está falando. Que o desenvolvimento da criança com autista, a gente tem uma coisa assim na corrida contra o diagnóstico. Em geral, demora-se 5 anos para diagnosticar, essa é a média até então, para fazer o diagnóstico de uma criança com autismo. E o paciente, 5 anos é muita coisa. E quanto mais cedo for feito o diagnóstico de uma criança com autista, rapidinho, Alessandra, não, canabidiol não aumenta a fome, não, canabidiol diminui a fome. A pergunta da Alessandra. Quanto mais cedo a gente conseguir fazer o diagnóstico de uma criança com autismo, melhor é o campo de desenvolvimento com o canabidiol. Só que, às vezes, é difícil para a mãe, às vezes é difícil para o médico. Não chega nem a levar o médico. Demora-se bastante a levar o médico. O diagnóstico também não é um diagnóstico na primeira consulta, assim, sabe? Então, eu vejo a grande importância dos professores, assim, a bênção que são os professores. Porque eu entendo que o sistema pedagógico é a porta de entrada para a saúde mental. Tá entendendo? Então, assim, a minha proposta, que eu acho que seria interessante, é capacitar professores para, pelo menos, conseguir ter o olhar direcionado. Óbvio que não vai fazer diagnóstico, óbvio que não vai fazer. Mas, por exemplo, fazer uma triagem ali e falar, talvez seja interessante levar seu filho ao médico, porque apresenta traços que podem representar o autismo. A partir daí, a gente presta atenção e o médico, quando necessário, já começa... Não médico. A equipe multidisciplinar. Quando eu falo médico, eu até peço desculpa, porque o autismo envolve muito uma equipe multidisciplinar. O tratamento medicamentoso é o último, assim. Para mim, a gente começa logo com o canabidiol, óbvio, porque eu sou entusiasta da causa. Mas a gente precisa mudar a alimentação, aí tem toda uma questão nutricional, neuropsicopedagoga, de psicólogo, de fonoaudiologia. Mas quanto mais precoce o diagnóstico, melhor para a gente conseguir desenvolver esse trabalho e garantir melhor qualidade de vida para esse paciente no futuro. Então, é a importância da escola nesse lugar. Doutor Lucas, vou fazer uma pergunta que todo mundo me faz e eu vou fazer para o senhor. O neurologista, ele dá diagnóstico para autista? Só o neurologista, sozinho? Ou não? Precisa de psicólogo, de psiquiatra? Ou só o neurologista? Ele dá? Não, é multidisciplinar. O neurologista pode até fazer o laudo, comprovando, assim, mas o que eu faço? Eu encaminho para fono, eu encaminho para uma terapia social, e muito. É uma coisa assim, que no Brasil a gente tem que desenvolver melhor na Santa Casa. A gente tem a Santa Casa aqui no Rio de Janeiro, a gente tem esse trabalho, é muito legal, de neuropsicólogo. Porque o diagnóstico do autismo não é um diagnóstico de uma consulta de meia hora, 1 hora, não é. Às vezes demanda de acompanhamentos. Então, em geral, quem faz bem esse diagnóstico é o neuropsicólogo. Como a gente tem mais escassez de neuropsicólogo aqui no Brasil, que a gente tem que melhorar isso, aí caminha-se muito para terapia ocupacional, para fonoaudiologia, que numa equipe multidisciplinar, a gente é capaz de criar esse diagnóstico. Esse diagnóstico é eminentemente clínico, assim, sabe? Você tem testes de genomas, testes genéticos, podem indicar alguma coisa ali, mas o diagnóstico é clínico.
E uma outra coisa também que é um tabu, que o povo fala demais, que eu vou aproveitar o médico aqui e vou perguntar, é sobre exames médicos para fazer, para verificar autismo. Isso não existe, né? Por ser um transtorno neural. Não existe, né? Exatamente. Não existe. Não Uma existe. amiga minha, Existe o teste dos... Oi? o médico cobrou um exame dela R$ 22.000, que é do SUS, né? Que o SUS ia dar para ela, para verificar se ela tinha autismo. Isso não existe, porque é um problema, é um transtorno neural, né? Não existe exame fisiológico para fazer na pessoa, não é verdade, doutor? Ou não? Não, não existe. O diagnóstico é eminentemente clínico. A gente pode fazer uma investigação pela síndrome de X-Fras, mas o diagnóstico do autismo é clínico. Mas, eu solicito sempre exames porque, às vezes, uma disfunção tireoidiana, uma disfunção hepática, uma disfunção orgânica pode levar a um quadro que nos soa parecido com algo autista. É um diagnóstico de exclusão. É um diagnóstico eminentemente clínico. O borderline, que tem essas características do autismo, também pode ser confundido. O borderline pode ser confundido com o autismo também, no caso, né? Porque tem as mesmas características. Exatamente. Só não se mutila, né? O autismo Mas só aí, não se mutila. Não é verdade? já, é verdade, mas aí geralmente essa confusão é mais para uma idade maior, né? Não muito para criança, não. Para uma idade maior, aí que gera muito essa confusão. Até porque, por exemplo, existem certas patologias de ordem psíquica que vêm muito da nossa memória afetiva. Vamos supor, a mulher foi violentada sexualmente na infância e na adolescência e depois começa a apresentar desordens de comportamento e interação social. A gente bota na conta de um autismo, por exemplo. Isso vem muito da memória afetiva dela, de tudo que ela viveu, assim, sabe? Por isso a importância para os pacientes de autismo é sempre fazer o acompanhamento com uma psicoterapia também, assim. Não se droga só criança, não se droga só adulto. Não dá pra gente fazer uma... Não existe pílula mágica para nada nessa vida. Mas se a gente quisesse, existe pílula mágica para nada nessa vida, assim, sabe? Então, por isso a importância de uma equipe multidisciplinar. Será que é por Pessoal, isso? bom, olha, Será que é por isso que eu me diga tô... uma coisa. Isso Oi? é a primeira live que eu participo. Tem tempo para a live? Tem? Para Tem encerrar a mais live? 10 minutos. Hã? Tem mais 10 10 minutos. minutos. Tá certo. Mas Pode continuar. eu É tô porque falando porque o povo tá adorando aqui, ó. Só tá subindo a live. não, com certeza, olha. Eu Alguém pode tava dizer me quanto é que foi o esquecendo, jogo? Vivi, eu estava me Alguém esquecendo de pode falar. dizer o jogo, quanto foi? Ai, Lucas, entendendo. eu estava me esquecendo de falar. Eu estava me esquecendo de falar uma coisa que eu revelei para Vivi. Vivi, eu não Oi. tenho coração. Eu estou revelando agora, em segredo aqui, para o Lucas e para o povo, que o meu coração é o estômago. Entendeu? Quando eu tenho uma emoção Não, muito forte, é o estômago. Entendeu? Então, quando uma crise se aproxima de mim, eu sinto alguma coisa no estômago. Lá se vê uma crise. Entendeu? Lá se vê Eu uma também. crise. E Eu eu também. tenho uma aura. Eu sinto aura, né? As auras. Aí, então, quando eu vou ter uma crise, faz tempo que eu não tenho acho que está com mais ou menos uns 10 anos que eu não tenho um ataque, como se dizia antigamente, né? O ataque epiléptico. Mas dava tempo para deitar. Agora, só tinha uma coisa que me iludia muito, era a aura. Eu sentia a aura. E a aura é gostosa. A aura como diz Pitágoras, é um orgasmo leve, certo? Você fica encantado com a aura. De repente, você está aqui, eu estou aqui com você. Aí, de repente, chega uma aura. Eu não vejo mais vocês. Sabe? Aparecem umas imagens, e aquela sensação no corpo. Eu posso estar no ar-condicionado, eu fico suado, a pressão baixa, e o estômago começa a adoecer. É incrível a aura, entendeu? Então, eu, às vezes, trabalhava fazendo cobrança. Período ruim, fazendo cobrança de débito perdido. E, às vezes, eu ia pedalando na bicicleta quando eu percebi que vinha uma crise. Aí eu descia da bicicleta e deitava.
E muitas vezes a crise convulsiva forte não vinha só a aura. Aí as pessoas ficavam olhando, diabo, esse cara aqui deitando no chão aí. Então, isso era eu nasci com esse dom. Ou sei lá, não é um dom, né, doutor? Isso porque tem colegas, amigos, que caem de uma vez, né? Eles sentem que a crise logo derruba logo. Eu não. Eu sinto quando vou ter uma crise. É a aura. Né? Você poderia falar um pouquinho da aura para a Vivi? Porque eu falei para a Vivi, mas não soube explicar bem. Eu queria que você explicasse para a Vivi. É um mecanismo semelhante ao da enxaqueca, né? Que é a sensação premonitória, por exemplo, o desequilíbrio já está gerando ali. Por isso que acho que é importante a gente também já terminar para a gente não vivenciar uma crise convulsiva perante ao vivo, né? Na live, gerar um trauma aí para quem está assistindo a gente. A aura é o desequilíbrio já surgindo. O desequilíbrio está surgindo. Aí tem gente que às vezes o desequilíbrio surge como raio. Tem gente que vai surgindo como uma onda. Aí vai aumentando, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, e de repente, quando cresceu, estourou. Aí a pessoa já tem essa crise epilética. Acho que é legal a gente já começar a nossa despedida para não vivenciar um evento traumático como esse para quem está nos assistindo, né? Não, eu vou dizer uma coisa. A epilepsia, ela é mais traumática para quem vê do que para quem sente. Ela é mais traumática para quem vê. Por isso que a epilepsia, ela é uma síndrome familiar. Ela não adoece somente a pessoa que teve a condição, não. Ela adoece o pai, a mãe, os irmãos. Então fica todo mundo doente. Entendeu? Ela realmente. Por isso é que eu fiz uma pesquisa, Vivi, e descobri que os pesquisadores norte-americanos descobriram que 20% das pessoas com epilepsia na década de 70, essa pesquisa, cometem suicídio. E 95% pensam no suicídio. Porque ela é um problema até ilusório também. Porque às vezes você passa 2 anos sem ter uma convulsão, sem ter uma crise, você pensa que está curado. Aí, de repente, você tem uma crise. Aí você não sente que teve um sintoma. Não. Você acha que adoeceu novamente. Aí você fica abatido, você entra em estado depressivo. O Dostoiévski, só para terminar aqui, o Dostoiévski, quando tinha uma crise, ele se isolava. Entendeu? Ficava isolado. Passava, às vezes, uma semana guardado, trancado dentro do quarto. Tá? Trancado dentro do quarto. Então, ele ficava traumatizado. Então, o estigma que se envolve é muito pesado. O sentimento de remorso, de vergonha. Remorso. Pô, por que eu tenho isso? Então, eu estou conversando com vocês aqui, com todos vocês aí. Se eu tiver uma coisa aqui, pouco me lixo para isso. Entendeu? Não estou nem aí. Certo? Aí eu percebo também que a maior preocupação da sociedade, como sabe que a gente é uma pessoa com epilepsia, é dizer assim, e se esse cara de... Entendeu? Aí as pessoas ficam pensando isso. Aí a gente passa a ser uma pessoa isolada, passa a ser uma pessoa... As pessoas evitam convidar a gente para ir para um aniversário. E se esse cara trouxer alguma... Quer dizer, para a sociedade, você vive eternamente a possibilidade de achar um perigo. Aí você tem que vencer isso aí. Aí quando você vence, então eu posso afirmar para todos vocês, eu venci. Eu me curei. Eu não estou nem aí. Entendeu? Eu não estou nem aí. É sério. Foi a minha prova de que eu era realmente uma pessoa curada. Eu tenho crise, tudo bem. Minhas crises são leves, minimizadas. Certo? Depois do óleo do canabidiol, é raríssima. Por exemplo, às vezes eu tenho uma crise porque eu sou um cara rebelde. Sou rebelde, vou ser eternamente um rebelde. Eu adoro viver, certo? E às vezes eu estou assistindo um filme aqui e o filme está prolongando, mas o filme é bom. Eu digo, eu não vou desistir desse filme. Aí só entro no sono, passo no período do sono e vou me deitar, aí só vou pegar umas 6 horas. Eu digo, pronto, amanhã eu me preparo para ter uma crise leve. Porque eu sou teimoso. Por exemplo, eu não posso comer pizza, mas eu adoro pizza, tá entendendo? Aí eu, poxa,
Sabe, eu sou rebelde, eu sei que eu não posso comer pizza, mas eu como pizza. Entendeu? Eu vou aconselhar, para ouvir isso aqui, pessoal, não seja rebelde com o meu, não. Entendeu? Não, não sejam! Não sejam! Não sejam! Senão eu vou morrer. Não sejam! Deixa eu ressaltar. Lucas, esse livro que nós estamos escrevendo agora, ele vai ter a participação, a minha participação, a participação da doutora Alzira, a participação da minha filha e a participação do Eduardo, sabe? Então, eu estou querendo fazer, o nome do livro é Nem Sempre o Sol Brilha, né? A epilepsia vista por ângulos distintos. É o nome do livro, viu, Vitor? Eu te mandei um capítulo. É lindo o capítulo, tá entendendo? O senhor já lançou esse livro? Nome do Eu primeiro não livro? sabia. O senhor já lançou? Como é? Eu me esqueci. O senhor já lançou esse livro? Eu não sabia. Quem tem? O senhor já lançou esse livro? Esse livro agora, Nem Sempre Só Brilha? Não, É. eu já escrevi, o meu capítulo tem mais de 90 páginas, eu já escrevi e reescrevi umas 100 vezes, sabe? Mas agora, realmente, eu encontrei o norte, eu encontrei o caminho, eu estou adorando, certo? Mas ainda Eu vou fazer o livro para inaugurar esse livro. Eu vi. O senhor mandou para mim, eu vi. Você viu? Está muito bom mesmo. Como é? O senhor mandou para mim, acho que foi 2 páginas. Duas páginas. Nem chego de saber, eu mandei o capítulo. O capítulo, são 7 páginas. Você leu? Esse não li, não. Eu não escrevi, não, porque vai ter a participação, como eu falei, do Eduardo, da Ana Cavana, que é um especialista em saúde pública, Querida, né? um amor, pessoa. E a minha filha, que é filósofa, formada em filosofia e também em letras. Ela é uma poetisa do primeiro. Então ela vai ter a participação. Por isso que eu boto, nem sempre o sol brilha, epilepsia vista de ângulos distintos. Tá? Quando é que o médico vê? Como é que o médico vê? Uma família vê? Como é que uma advogada vê? É fantástico. Eu tô amando esse livro, tá entendendo? Nossa, eu estou animado para ler. Eu vou para Piauí quando o senhor lançar esse livro, que eu quero estar em loco. Poxa, que legal, parabéns. Eu estou animado também. E que ideia genial! Que ideia genial! Nossa, que ideia boa! Fantástico. Muito bom mesmo. Eu estou super otimista com esse livro. Eu quero deixar essa contribuição para a sociedade. No primeiro livro, eu não tive coragem de contar alguns fatos da minha vida que eu estou contando agora nesse livro. Doutor, cuidado. Cuidado, não fala muito, não. Pelo amor de Deus. Vivi, eu estou indo embora. Daqui a 25 anos eu estou indo embora. Não, cara. Não fala isso, não. Na sacanagem, você vai viver até os 120 tranquilamente. Sacanagem, você vai viver até os 120 tranquilamente. Verdade. Deixa eu falar, o doutor Geraldo, eu queria que o senhor falasse o nome do primeiro livro que o senhor tem, por favor, para que o povo possa comprar, possa adquirir. Olha, esgotou. As 2 edições esgotaram e o restante pequeno no Mercado Livre, todo mundo já comprou. Então, nós estamos aprontando a 3ª edição, certo? Dostoiévski e eu, a epilepsia em nossas vidas. Esse livro ele chamou atenção até no programa do Jô Soares. Estive lá no dia 6 de 2016, certo? Eu estive lá no programa do Jô e de lá uma menina viu a entrevista e ficou encantada. O nome dela é Débora Sol Freire. Na época ela fazia história pela PUC. Então ela fez a monografia dela baseada nesse livro e no livro da historiadora inglesa Karen Armstrong, certo? A Karen Armstrong, ela tem epilepsia
E a Karen, ela conta a epilepsia lá em Londres. Aí a menina percebeu que é a sociedade lá em Londres e a sociedade lá em Teresina, no Piauí, trata a pessoa com epilepsia da mesma forma, com a mesma discriminação. Tem os mesmos mitos. Então não é o fato de ser lá em Londres, Londres é pessoal mais moderno, não. Não A é um lugar. discriminação, os mitos que cercam a epilepsia, do jeito que cerca aqui em Teresina, no Piauí, cerca lá em Londres. A Karen Armstrong, aí essa menina fez um livro legal, fez uma monografia legal, fantástico. Se você colocar o nome dela assim, Débora Sol Freire, da PUC do Rio de Janeiro, você vai encontrar no Google. Aí você vai ler uma monografia fantástica. Eu tive mais orgulho dessa monografia que a Sol escreveu, de que o programa do jogo. Porque o programa do jogo, eu coloquei ele um tempo no YouTube, mas tirei. Porque o João é um cara muito bacana, muito educado, sabe? Bastante educado. Mas ele viu só o lado humorístico, o lado do humor. Tá entendendo? Aí eu terminei não gostando. Eu não estava preparado para ir no programa do jogo. No dia que eu estava lá, estava a ministra Marina Silva e estava a Alcione. Então, nós fomos tratados tudo da mesma forma. A menina super educada. Então, eu me senti assim, eu não estava nem aguentando falar. Mas aí, com a convivência com o pessoal lá perto de mim, eu digo, então, eu sou igual. Aí tem esse entrevista aí. Que ela passou um bloco, terminou sendo 2 blocos. A Ana Carvalho tá falando, vamos. Sim, tem que parar com outra live, porque esse assunto é extenso, é maravilhoso, né? Ele hipnotiza a gente, né? E eu queria falar com o doutor Lucas Cury, fazer uma última pergunta aqui. Doutor, o senhor falou em transtornos gerados por assédios sexuais, né? É isso. Eu vou falar uma coisa aqui que eu nunca falei para ninguém, mas vou falar aqui ao vivo. Eu sofri abuso sexual com 5 anos de idade. E eu não sei se isso tem alguma coisa a ver com os seus transtornos. Tem alguma coisa a ver ou não, no caso? Muito, muito. Assim, a gente sofre tantas. A gente sofre tantas violências, assim, sabe? E certas violências deixam marcas, deixam cicatrizes, que o tempo não cura, que o tempo esconde, mas não cura, assim, sabe? Eu sinto muito, Vivi. Eu gostaria de oferecer toda a minha empatia para você, assim, sabe? Nesse momento, assim, eu acho que é uma coisa muito complicada e a importância, assim, do diálogo e no que for possível, você sabe que eu estou presente para tentar acudir, porque, sim, com certeza gera marcas, gera cicatriz no âmago do nosso ser e se desemboca em diversos transtornos. Então, eu realmente sinto muito isso. Na verdade, foi com 5 anos e depois com 15 anos, né? Na verdade, tive 2 estupros aí. E, assim, eu não sei se é por isso que eu me corto, por isso que eu sou depressiva, eu não sei o que acontece, porque as psicólogas não conseguem descobrir porque esse motivo, né? Mas eu acho, eu tenho por mim, que é essas duas violências que eu sofri, né? Por isso que eu me mutilo, que eu não tenho, às vezes eu fico muito depressiva. Pode ser isso, não pode ser doutor? Muito, 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 muito. Assim, tem certos eventos que modulam toda a nossa memória afetiva, toda a nossa personalidade e toda a nossa maneira de ver o mundo, assim, sabe? Então, sim, muito. Eu não imagino a dor que você sinta, eu não consigo imaginar como deve ser traumático esse evento, mas tem marcas que ficam não na nossa superfície, mas nos ambientes mais profundos do nosso cérebro, da nossa alma, do nosso ser, que modula toda a nossa personalidade, toda a maneira de ver o universo, assim, sabe? Eu realmente sinto muito, eu acho que há como corrigir, tipo assim, que há como buscar se sentir um pouco mais adequada, assim, sabe? Eu sinto muito, porque sim, tem ligação sempre. Tem ligação sempre, assim. A gente tem que ter sempre esse cuidado
ao público feminino, assim, sabe? Sempre esse cuidado. Porque é uma coisa muito comum e a gente não sabe quem passou por algo ou não. Provavelmente as pessoas não sabem que você passou por isso, assim. A gente tem que ter esse lugar de empatia e cuidado sempre, assim, sabe? Eu realmente sinto muito. Sobre esse assunto aqui em público, eu nunca falei, a maioria das pessoas não sabem, mas é a primeira vez que eu estou falando isso, porque eu estou aproveitando o senhor aqui para mim, você aqui, né? Não posso falar senhor, é você, aqui para falar sobre por que eu me. Como neurologista, eu queria saber, porque psicólogas, essas coisas, elas falam que o meu problema de mutilação, essas coisas, é devido a esses dois abusos que eu sofri, né? Aí eu fiquei pensando, aí você falou sobre isso, doutor? Aí eu fiquei pensando, falei, peraí, então meu problema de automutilação e depressão muito severa, que às vezes eu fico de cama, não tem uma coisa a ver com isso, né? Eu tinha só 5 anos na época, né? Eu era bem franzininha, bem pequenininha, e eu nunca contei pro meu pai e pra minha mãe, eu fui contar depois de adulta. Eu guardei aquilo pra mim, né? Eu fui contar depois de adulta, assim. Meu pai e minha mãe até então não sabia. Eu fui contar foi há 3, 4 anos atrás, né? Com quase 40 anos. Eu não tinha coragem, sabe? Eu Nossa, tinha vergonha. nossa, Né? triste, eu Então, sinto muito, assim, ó, eu eu sei lá, ofereço meu eu acho que abraço atual, assim, tem uma coisa. Vivi, e você tem que isso fazer mudou uma consulta muito. com o doutor, tem que fazer uma consulta. Eu já tinha te falado isso, o doutor Lucas Cury. Eu já tinha te falado isso, eu já tinha te falado dele muito. Eu e a Vivi estamos sempre conversando. Eu já tinha falado muito sobre você. Eu vou lhe chamar você, tá bom? Pois Já é, falar pode me chamar de você, Lucas, como você quiser. Eu Pai, só sou um menino de 36 anos. de 36 anos? Rapaz, tu parece 20. 36. Aí eu digo assim, olha, tu vai adorar o Lucas. Tu vai adorar o Lucas. Todo mundo que se consulta com ele fica encantado com ele. Sabe, ele é um médico, assim, sabe, vive o doutor Lucas Cury foi o primeiro médico efetivamente socialista que eu conheci. Ah, que legal. Tem uma preocupação Obrigado. realmente. É bem Entendeu? flexível, Ele é assim, bem, fantástico. Ele bem está gente tá me boa, lembrando de ver. verdade. O Lucas está me lembrando de um livro muito bacana que eu li, me esqueci o nome agora, de um médico, inglês, ele fez um livro, foi tão fantástico que os médicos, a sociedade de medicina inglesa, processou ele, entendeu? Porque ele desmascarou a maioria dos médicos, como os médicos agiram. Esse livro é fantástico. Desculpe eu não estar com a lembrança dele agora aqui. Esse livro vendeu mais de 15 milhões de exemplares. Ele até mudou de Nossa, profissão, entendeu? É fantástico. Desculpe, a minha memória de vez em quando falha, né? Mas eu vou me lembrar e vou te mandar o nome do livro, para você comprar ou até ler, pela Ler Livros, que é grátis, viu, Vivi? Eu leio muito. Eu li toda a obra do Garcia Marques na Ler eu adoro, Livros, é grátis, eu entendeu? adoro ler. Eu sou uma pessoa que eu leio bastante, eu adoro ler. É. É muito bom. Muito bem. Agradeço a presença dos doutores aqui. A live foi maravilhosa. É um assunto que estende bastante. Doutor Lucas, obrigada por me esclarecer essa parte que até hoje eu não entendia, né? Agora eu estou entendendo um pouco mais. Apesar de ter passado por psicólogos, por psiquiatra, por um monte de coisa, inclusive as pessoas nem tem mais, né? Não tem como eu colocar na cadeia nem nada, então não existem mais. Mas assim, foi muito bom. Essa live eu aprendi bastante com os doutores, né? Aprendi bastante com o doutor Geraldo, aprendi bastante com o doutor Lucas, e eu tenho certeza que aqui todo mundo que estava na live constantemente aprendeu bastante. Foi uma live bastante construtiva, bastante assim, aproveitosa, né? Que fala, né? E proveitosa, né? E eu acho assim que nós temos que marcar outra, né? Porque o assunto é muito extenso, muito grande, e tem muita coisa para ter o canabidiol, né? Ou a cannabis, ou óleo da cannabis, ou óleo da maconha, como preferirem.
muito bom falar isso, porque tem pais, tem mães, principalmente de autistas ou de pessoas com epilepsia, que precisam de saber disso, né? Que precisam saber que a cannabis é boa, a cannabis é maravilhosa, né? Porque está sofrendo ali, o filho está com convulsões e não sabe o que fazer. Então, os doutores falando sobre a epilepsia, sobre as convulsões e sobre o óleo da cannabis, já é já ajuda bastante a pessoa, porque a pessoa já fica sabendo, né? Fala, pô, já tem uma esperança, já tem uma luzinha ali no final do túnel, né? Porque geralmente a pessoa não sabe o que fazer. Coloca a pessoa do lado e fica lá, e fica da água, né? Até o doutor Geraldo falou, pelo amor de Deus, não dá água. Minha mãe me dá água. A minha mãe me dá água, doutor. Não pode dar, só. Minha mãe me dá água. Pois tá bom. Tem um dia que Foi um prazer. minha mãe me dá Pois tá água. legal, gente. Foi participar da live contigo, com o Lucas. Foi maravilhoso. E essa Muito bem. revelação que você fez, você pode ficar certo de uma coisa, ela teve um valor social muito grande, sabe? Porque esse tipo de situação, milhões de pessoas, ou mulheres, milhares de mulheres passaram e vivem escondendo o tempo todo, com vergonha dela, ou estão com vergonha de uma situação que elas não têm culpa, sabe? E eu vejo coisa, só tem uma maneira de você vencer um trauma, você revelando aquele trauma, Verdade, eu escolhi isso sabe? sempre. Caramba. Aí você Tome passa por um tratamento psicológico, não sei como é, psiquiátrico, não sei, o doutor sabe melhor, você vai ter uma consulta com ele, eu lhe prometo, né? E nós vamos tentar, né, fazer de tudo para você conseguir o óleo, principalmente o óleo da empresa que nós estamos agora trabalhando por ela, que é a Quantic, e, e seria muito bom que você fizesse o teste de DNA, certo? Eu vou o doutor Lucas pode até afirmar sobre esse teste depois. Se não der tempo agora, a gente faz outra live, a gente falar desse teste, que ele é maravilhoso. Estou ansioso para receber esse teste aqui. Depois que eu receber esse teste, eu quero fazer uma live com o André, vou contar o André, vou contar o Gustavo, vou contar o Lucas, para a gente mostrar como é esse teste. Tá legal? O senhor gostou? Bom, Você vai viciar em fazer sei o quê? live. Já. O doutor Lucas Não, não. Você podia Doutor fazer uma entrevista com o Lucas lá no seu programa. Só chamar. Só chamar que Mas eu eu vou. é a primeira vez Ela tem, ela faça um programa, uma entrevista com ele. Uma Só entrevista. chamar que eu vou, com o prazer. Nossa, eu vou fazer uma maratona de lives, né? Agora que essa live aqui vai ficar no YouTube, tá? Para quem quiser assistir, gente, vai pro YouTube. Eu vou pedir para vocês dar um likezinho lá, se inscrever, conversando com o Vivi Santos. Essa live aqui vai pro YouTube, tá? Eu vou tirar ela daqui, eu vou retirar ela daqui, vai só estar no YouTube, tá, gente? Aqui foi só para quem assistiu agora, porque depois ela não vai ficar aqui, tá? Essa live maravilhosa vai lá pro YouTube, lá no meu canalzinho lá. E dá um likezinho lá pra mim, dá uma forcinha lá, né? Que agora que eu comecei, só tem 36 pessoas lá por enquanto, né? Aí vocês dão um likezinho lá pra mim, inscreve lá no meu canal, que agora vai ter bastante lives lá, né? E vamos marcar outra live sim, para continuar esse papo maravilhoso, porque foi, nossa, super, super, assim, eu aprendi bastante, né? Eu que estou estudando neuropsicopedagogia, o doutor falando em neuro ali, eu tô aqui alucinada, né? Ah, meu Deus do céu! Né? E aí ajunta advogado, que eu amo o direito, né? Aí ajunta o advogado com o neuro, pronto, pra mim tá perfeito, né, gente? Pra mim, eu sou apaixonada por isso. Então, assim, eu sou apaixonada pelas duas profissões. Eu até abuso do doutor Geraldo, tadinho do doutor Geraldo, eu abuso dele, né, doutor? Eu falo sobre leis para ele, esses dias eu tava alugando ele, né? Eu falei, qual que é isso, aquilo, outro artigo e tal, não é, doutor? É tão bonzinho, gente. Ai, o doutor Geraldo, eu falo com o doutor Geraldo porque eu tô falando com o doutor Lucas agora, viu, gente? Calma.
Eu fico alugando mais o doutor Geraldo. Aí ele tem a paciência, tem aquela educação né, doutor Geraldo, de me ajudar, e eu agradeço muito. Agora eu vou perturbar o doutor Lucas também. Estamos aí. Gente, Pois tá bom. os Um doutores... abraço, todos eles. Muito obrigado. Obrigado pela participação de todos aí. Parabéns. Parabéns, Lucas, parabéns, Vivi. Obrigado. Obrigado. Quero agradecer, galera. Obrigado por tudo, viu? Obrigado pela troca e obrigado por ver em mim um objeto para você dividir essa angústia. Obrigado mesmo, de verdade. Espero Imagina! que os melhores virão. Eu que agradeço. Gente, foi muito especial. Eu adorei. Por mim, eu ficava conversando aqui até amanhã, porque o assunto é maravilhoso. Eu adorei. Para mim foi um presente. Muito obrigada, porque hoje, os doutores não sabem, mas os doutores estão abrindo a minha maratona de lives, tá? Está fazendo maratona de lives que vai correr aí durante o mês todo e vai para o YouTube, tá? Então eu fiz questão de abrir com os doutores, né, para ser esse sucesso todo que tava aqui bombando aqui. E vai bombar mais no YouTube, que eu sei que vai, porque os doutores são maravilhosos. E eu tenho que agradecer muito a presença. Gente, obrigado a todos vocês que assistiram. Obrigada a presença do Dr. Geraldo. É um advogado maravilhoso, uma pessoa maravilhosa. Obrigada ao Dr. Lucas Cury. Muito obrigada. Também uma pessoa maravilhosa, gente. Eu só tenho que agradecer, tá bom? Muito obrigada. E, se Deus quiser, né, não? Espero que vocês tenham gostado. Isso é bom. Com certeza. Muito obrigada. Tchau. Oi. Tchau. Tchau. Tchau, gente. Muito obrigada, gente. Muito obrigada, doutores. Obrigada. Deus abençoe. Fiquem com Deus. Não esquece de dar o likezinho lá no canal, tá bom? Obrigada. Tá bom. Vamos lá. Tchau. Tchau. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau.